Olá, vamos iniciar mais um semestre com a disciplina de Design de Interação para esse ano de 2021/2. Bem, nessa disciplina, a ideia dela, o cerne dessa disciplina, é a gente aprender as teorias e práticas, é lógico, relacionadas à criação de um layout básico, HTML, utilizando a linguagem HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Então, vamos entender o conceito de como funciona, para como surgiu a internet, para que ela foi criada inicialmente e como ela se tornou o que é hoje, o maior meio de comunicação que a gente tem hoje, que é a internet. Então, como a gente pode estar trabalhando com recursos relacionados à internet. Então, nessa disciplina, a gente começa a ver um pouquinho sobre as linguagens e as tecnologias que a gente pode estar criando e trabalhando com a internet. Para isso, a gente tem o nosso ambiente virtual, que é o nosso Google Sala de Aula. Tá? Ele já está aqui criadinho, esperando vocês. Temos aqui já algum material postado. Inicialmente, vamos falar sobre o nosso plano de ensino. Então, eu vou até diminuir um pouquinho aqui a minha apresentação e vamos dar foco ao conteúdo, né, que é mais importante. Vamos abrir então aqui nosso plano de ensino, falar um pouquinho sobre ele. Bem, basicamente, nós temos como a ementa da nossa disciplina a introdução ao estudo de design de interação, fundamentos de design, cores, tipologia, getouts aplicada, que são paletas de cores tá, aplicada, planejamento e condução da leitura dentro de um site, programação visual aplicada, formatos, são os formatos de arquivos para sites, que é HTML, XML, XHTML. Então vamos entender um pouquinho o conceito sobre esses formatos. Principais conceitos de tags, recursos e listas, navegabilidade, imagens, tabelas, distribuição de conteúdos, formulários, JavaScript, CSS, um pouquinho sobre acessibilidade, layouts responsivos e Bootstrap, além de temas transversais. Então, basicamente, esse é o conteúdo da nossa disciplina. Alguns eles vão estar um pouquinho mais condensados, outros a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade, até mesmo para a gente conseguir contemplar todo o conteúdo da disciplina. Nossa metodologia, ela vai ser uma metodologia devido à pandemia e o estado atual que a gente se encontra, a gente vai trabalhar com um sistema híbrido, né? O Instituto Federal, principalmente aqui no campus avançado Pedro Afonso, a gente está trabalhando com um sistema híbrido. Como a gente está trabalhando com sistema híbrido, e até mesmo para facilitar mais o entendimento do aluno e a prática do aluno, nós estaremos fazendo algumas aulas práticas no nosso horário de aula, com devido distanciamento no laboratório, agendado só para a nossa turma. E se for preciso dividir a turma, a gente vai dividir a turma, mas como até o momento nossa turma está pequena ainda, então a gente vai conseguir estar com a reserva do laboratório só para a gente, tá bom? E com isso a gente vai fazer tanto aulas práticas como aulas simultâneas, ou seja, síncronas, né? Então, algumas aulas nossas também irão acontecer de forma síncrona. Se preferir, algumas aulas acontecerão no laboratório, outras poderão acontecer de forma síncrona. Porém, quero deixar claro que a gente vai ter esses momentos síncronos e eles vão ser contabilizados na nossa frequência, tá bom? E qualquer impossibilidade de acesso, tanto ao laboratório, nas aulas presenciais, ou ao ambiente, que é o Google Meet, que é a nossa plataforma de sala de aula virtual síncrona, deve ser justificado, tá bom? Então a gente vai estar agendando, vai ser avisado com antecedência os dias das aulas, mas normalmente nossas aulas ocorrerão na quarta-feira, de manhã, então considere que as quartas-feiras elas podem ser utilizadas para momentos síncronos, tá bom? Teremos também nosso horário de atendimento, eu vou estar disponibilizando dentro do nosso ambiente, do sala de aula.
para fazer o atendimento à turma. Então teremos 2 horas de atendimento e as horas de atendimento elas ocorrerão via Google Meet, tá bom? O que mais? Então, só o código da sala aqui eu vou passar para vocês, a tela vai ser desativada assim que todos estiverem cadastrados. Foi mandado o convite para o e-mail institucional de vocês, então, na verdade, esse código de sala nem vai precisar, tá bom? Estaremos utilizando o ambiente do Google for Education, que é justamente o ambiente que a gente está utilizando aqui para a nossa virtualização da nossa sala de aula. Então, o Google Sala de Aula é o nosso ambiente onde vai ter ser postado material, atividades, conteúdos extras. Então, assim, o nosso ambiente seria a nossa central de conteúdos, tá bom? E de atividades. E teremos o Google Meet, que vai ser nosso ambiente onde teremos nossos momentos síncronos, tá bom? Então, serão esses dois ambientes principais e a gente pode estar utilizando alguns outros conforme a necessidade e o andamento da turma, tá bom? A nossa avaliação. Bem, a nossa avaliação, a ideia é que ela contemple tanto a questão da presença em sala de aula, quando for presencial, ou das atividades síncronas, tá? Realização das atividades propostas pelo professor e dentro do prazo, tá bom? A gente vai ser um pouco mais criterioso em relação a esse prazo de entrega das atividades. O envolvimento de vocês, estudantes, tanto com eventos como com as atividades que vão ser propostas. E é lógico que vai ter também uma autoavaliação de vocês. Eu quero que vocês se avaliem durante esse processo também, tá bom? Então, durante alguns momentos vai ter as autoavaliações, para vocês fazerem críticas em cima do que vocês conseguiram produzir também durante esse período. E a nossa avaliação ela contempla diversos fatores. Ela vai ser individual, ela pode ser em grupo, pode ser ela ter pesquisas envolvidas, pode ter a realização de projetos. Então, são vários recursos que a gente vai tentar utilizar dentro da sala de aula para que seja um pouco mais tranquilo, tá bom? Em formas de contabilização dessa nota, nós teremos uma avaliação, vai ter uma nota igual a 6, e teremos atividades de classe ou extra classe, valendo 3, e presença, que seria a participação de vocês dentro do ambiente, dentro das aulas presenciais, dentro das aulas síncronas. Então aqui também vai contabilizar um ponto, tá bom? Juntamente com a avaliação que vocês também irão fazer dentro do semestre. Então, o formato de montagem da nota é essa, que a gente pode entrar em comum acordo e modificar isso durante o processo? Podemos. Eu acho que aqui é o planejamento e nada mais justo que durante a execução da disciplina a gente entre em um acordo, por exemplo, em montar um projeto para a disciplina e executar esse projeto durante o semestre. Isso é possível, desde que a gente entre no acordo agora no início do semestre, tá bom? Aqui a gente tem nossa bibliografia básica e complementar. Além dessa bibliografia básica e complementar que temos na biblioteca do campus, nós temos também algum material que está sendo de forma online, tá? Que vai estar dentro do nosso ambiente. Eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouquinho. E temos alguns links de sites que são referência na nossa área, pelo menos nesse conteúdo que a gente vai estar abordando aqui dentro, tá bom? Aqui é uma previsão do que vai acontecer de conteúdos que vão ser lançados durante a, nosso semestre, tá bom? Então, iniciaremos hoje com essa apresentação da disciplina, com as regras do plano de ensino, de como vai funcionar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a internet e o web design, mas de forma bem simplificada. Tem um conteúdo aqui para vocês já passarem por ele. Depois iremos fazer a parte de design para o web. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que é a tipografia de fontes, como é que é o método de leitura e assim sucessivamente também. Aí a gente parte realmente para a parte tanto
teórico-prático, vamos dizer assim, onde a gente vai começar realmente a entender o que é uma estrutura HTML, como é que a gente formata essa página HTML e como é que a gente vai começar a estruturar essa página. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre CSS, estilos de formatação que a gente vai aplicar dentro do nosso HTML. Temos a avaliação prevista para o dia 29 de setembro, tá bom? Para a nossa primeira avaliação. No dia 6 a gente faz a entrega, um feedback de como foi essa avaliação, então a gente dá uma avaliada e uma corrigida nesse processo da avaliação. Depois a gente trabalha um pouquinho com layouts responsivos, vamos falar um pouquinho sobre eles. E a gente vai aplicar a parte de Bootstrap e formulários HTML. Então, aqui a gente vai ter alguns encontros falando sobre Bootstrap, formulários HTML, até mesmo para a gente conseguir montar uma estrutura de alguns formulários, de algumas páginas, já com algum tipo de interação, tá? Aí quando eu falo aqui, apesar de não estar escrito aqui JavaScript, a gente vai estar trabalhando aqui dentro já com JavaScript também, tá bom? Temos uma atividade prática que vai ser resultado desses estudos com Bootstrap, formulários HTML e JavaScript, tá? E ela também vai ser uma atividade prática que vai contabilizar uma pontuação dentro daqueles 3 pontos. Depois a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz a publicação e hospedagem de sites. Depois, por fim, nossa avaliação, segunda avaliação, que vai ocorrer no dia 8/12, e a entrega e resultado do feedback das avaliações no dia 15/12, tá bom? Aqui a gente encerra o nosso plano de ensino. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que a gente pode discutir e, se precisar, a gente rediscute qualquer ação aqui dentro do plano de ensino, tá bom? Aqui a gente já tem um material de apoio, ele pode ser aumentado, vai depender de como a gente vai trabalhar o curso. Temos aqui o nosso calendário acadêmico. Então, aqui no calendário acadêmico já é disponibilizado todos os dias letivos, o dia que são feriados, esses que estão em vermelhos. Os sábados letivos que tem aula são esses que está aqui no sábado, mas só que o fundo é com essa corzinha branca. Então, todos esses sábados que está com fundo branco são sábados letivos, tá bom? E aqui tem a legenda, onde informa o dia referente a qual dia que esse sábado letivo vai estar funcionando. Fora que aqui também tem algumas informações relacionadas a datas importantes. Vamos só dar um zoom aqui para ver, por exemplo, uma data importante que tem aqui já no mês de agosto. A gente tem aqui 4, que vai ser um edital de aproveitamento. Tem aqui 4, início do semestre letivo. 4 a 6, período e data para protocolar requerimento de exame de proficiência. 4 a 20, período para solicitação de trancamento, disciplina ou curso. De 5 a 6, período para ajuste de matrícula para estudantes que solicitarem exame final. Então, aqui são datas importantes dentro dessa legenda, tá bom? Links interessantes. Aqui nos links interessantes a gente tem alguns tutoriais. A gente vai trabalhar bastante com esses tutoriais. Vou abrir esse daqui, por exemplo, que é um dos primeiros que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu trabalho com W3 Schools, que a gente pode utilizar aí no seu navegador a tradução, tá? Sem problema algum. Lógico que quando a gente estiver trabalhando com código, a gente vai ter que trabalhar com código com texto em inglês, mas para você ler e entender um pouquinho, você pode fazer a tradução. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do HTML, tem aqui a parte de introdução, assim, como é que ele funcionou, quais são os elementos básicos, quais as tags que a gente trabalha. Então aqui a gente começa a ver um pouquinho da estrutura do HTML, tá bom? E a gente vai ter isso tanto para o CSS, JavaScript e para o Bootstrap. Aqui são algumas apostilas de referência, tá?
A gente tem aqui a da W3C, Kaelon e o Khan Academy. São três referências que a gente vai estar utilizando durante nossas aulas, então eu aconselho que vocês acessem. E aqui a gente tem o link para o Bootstrap, tá? É o que a gente vai precisar mais no finalzinho. Então, por enquanto, a gente pode só deixar aqui saber que existe, mas depois, com o tempo, a gente trabalha com ele com mais calma. Fundamentos do desenvolvimento web já é toda a apostila que a gente vai estar trabalhando. Então, essa apostila a gente vai trabalhar durante o nosso semestre. Porém, algumas coisas aqui eu vou estar dando uma atualizada com HTML 5.0, tá? É a versão mais recente do HTML. Então, aqui ela é uma versão um pouco mais antiga e a gente vai trabalhar um pouquinho com as versões mais recentes também. Até mesmo porque a gente já vai trabalhar com Bootstrap e algumas coisas assim. Então, para a aula de apresentação, temos aqui como a internet funciona. Aqui é a apostila de Fundamentos de Desenvolvimento Web de Bruno Batista Boniati e Terezinha Letícia da Silva, tá? Da rede ETEC. Então, basicamente, nesse capítulo, ele vai mostrar para a gente como é que surgiu, como funciona, como tudo começou, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre o surgimento da internet, como a internet surgiu, tá? E se a gente for analisar, ele surgiu antes, durante o período pós-Guerra Fria, tá? Teve uma motivação militar inicialmente e havia um grande temor em relação aos possíveis ataques nucleares. Então, essas pesquisas buscavam desenvolver uma cadeia de comunicações onde não existisse um ponto central, certo? Então aqui ele vai falando um pouquinho sobre o surgimento da internet, de como ela surgiu, mostra aqui como foi criado em termos da comunicação distribuída, né? Então, mesmo caindo algum link, ainda conseguia se fazer comunicações. Depois a gente fala um pouquinho de alguns princípios de funcionamento. Então, como é que funciona a internet, né? Hoje, a W3C, que é o World Wide Web, consórcio World Wide Web, ele que cuida dessa padronização do formato, principalmente do que foi apresentado ali naqueles links, HTML, CSS, o próprio Bootstrap, ele tem algumas padronizações a serem seguidas. Então, esse consórcio da W3C, ele ficou sendo responsável por fazer essa padronização, para que com a padronização a gente pudesse tanto ter os navegadores de os diversos fabricantes, vamos dizer assim, ou desenvolvedores, pudessem falar a mesma língua. Porque o que acontecia no início? A gente tinha cada um querendo criar sua linguagem de programação, sua linguagem web, e a gente tinha, às vezes, tags que não liam em um determinado fabricante de navegador, de browser, enquanto no outro ele funcionava. Então, para que isso não ocorresse, pensou-se em criar essa padronização. E a W3C acabou por criar essa padronização e a maioria dos fabricantes ou dos desenvolvedores desses browsers acabaram seguindo o padrão da W3C. Tá bom? Então, temos que entender também que dentro da rede a gente tem uma forma de comunicação aí para esse serviço de internet. Então, a gente utiliza um protocolo chamado HTTP. E esse protocolo de comunicação HTTP é que nos possibilita essa interação entre cliente e servidor. Bom, deixa eu ver o que mais. Então, falando um pouquinho sobre o domínio, que seria o DNS, sistema de nome de domínio, ele trabalha sempre com a ideia de
É separado por ponto. As seções mais diretas comumente identificam um nome de um domínio dentro do sistema de DNS. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, domínio raiz. Primeiro, você começa aqui, né? O domínio raiz, ponto, aqui com, org, br, a, são domínios de primeiro nível. Aí, por exemplo, dentro do br, eu tenho um segundo nível, que pode ser gov, edu, org, e aqui dentro eu tenho um nome. Então, aqui, Mac. Então, nesse endereço www.mac.gov.br, a gente seguiria esse caminho aqui, ó, mac.gov.br, certo? E aí a gente varia para qualquer outro domínio. Aqui é o protocolo, aqui é o endereço do equipamento onde o recurso está hospedado, ou seja, onde o nosso site está hospedado. Aqui é uma pasta ou subpasta de de um sistema, assim como aqui também, ó, Fundamentos Web. Aula 1 é o nome do arquivo. Então ele segue sempre essa sequência, que é sempre o protocolo, depois o domínio, depois pastas e subpastas e arquivos, tá bom? Bem, o que a gente pode fazer com a internet? Bem, hoje em dia a gente pode fazer quase de tudo, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode trabalhar com diversos tipos de ferramentas online. A gente pode trabalhar com correio eletrônico, que é o nosso e-mail, tá? Ele pode funcionar tanto de forma síncrona como assíncrona, porque o e-mail ele recebe, você tem o protocolo de envio, você pode receber ela tanto agora como daqui a pouco, desde que você esteja online ou offline, né? Na rede. Então, ele é como se fosse uma correspondência, só que de forma digital. O formato, normalmente, ele pega um nome, arroba o nome do domínio que você está utilizando. Por exemplo, anderson.oliveira@ifto.edu.br. Então, esse é o meu e-mail institucional. Nós podemos utilizar para fazer transferência de arquivos via FTP, é um protocolo também de transferência de arquivo. Isso a gente pode fazer tanto download, que é o fato de a gente pegar da internet e baixar para o computador, como fazer o upload, que é pegar do computador e mandar para a internet. Então a gente tem esses dois serviços, né? Podemos ter conversas em tempo real, que é, por exemplo, hoje o Google Meet, por exemplo, é uma ferramenta de conversa de tempo real, onde a gente chama de uma ferramenta síncrona, ou seja, a gente consegue fazer a videoconferência de forma interativa, integral, onde a gente tem esse tempo de resposta imediato. Então, é uma ferramenta síncrona, assim como o WhatsApp, assim como chats de conversas aí, como Telegram e outros mais, tá bom? Acesso remoto é quando a gente tem acesso a um outro dispositivo na internet e consegue executar todo o acesso, toda a configuração, ter acesso total àquele computador. Isso a gente chama de acesso remoto, tanto ao computador como a algum outro dispositivo. Temos a navegação por hipertexto, que é o que a gente faz na navegação via sites. Por exemplo, quando eu estou em um determinado domínio, como por exemplo portal.ifto.edu.br, eu estou num navegador ou num browser e nesse browser eu consigo acessar essa página. Então, a partir daí, eu consigo acessar diversas páginas dentro daquele domínio e de lá eu consigo navegar para outros links, até mesmo externos, desde que tenha ali alguma referência. Então, é o que nos possibilita ter acesso a diversas páginas, a diversos sites dentro do nosso computador, dentro do dispositivo que a gente está utilizando na internet. Hum, Então, de certa forma, aqui a gente apresenta esse resumão aí de como surgiu a internet, quais são as principais finalidades. Outra coisa que eu esqueci só de comentar para vocês é justamente sobre essa
questão de como funciona, né, esse acesso. Hoje a internet ela funciona como o que a gente chama de cliente-servidor. Então, a gente tem um browser, um navegador no nosso computador, que ele faz uma requisição para um servidor, que é através de um domínio. Esse servidor web, ele processa essa requisição que foi feita no nosso navegador, responde essa requisição para o nosso browser, para o nosso computador, que ele vai interpretar essa página HTML e apresentar para a gente. Então, o processo de visualização de uma página HTML é essa. A gente está no nosso computador, abriu o navegador, ele vai abrir uma URL, que é um domínio. Então, quando a gente abre essa URL, ele manda essa requisição para o servidor, que é o dono daquele domínio. Aquele domínio, aquele servidor web processa essa requisição, devolve essa requisição para o navegador, que interpreta o HTML e apresenta para a gente. Então, esse é o processo cliente-servidor, tá bom? E aí a gente vai ter algumas atividades que vai estar dentro do nosso ambiente aqui também, tá? Então, aqui vai ter uma pergunta sobre o plano de ensino, então você vai responder se você leu ou não esse plano de ensino. Em seguida, a gente tem aqui um formulário no Google Forms para responder sobre o nosso. Como eu estou com o e-mail pessoal aqui, ele não vai acessar. Ele está habilitado apenas para e-mail institucional, tá bom? Então eu nem vou tentar aqui não, porque ele não vai permitir. Então vocês vão entrar aqui no Google Formulário e vai preencher o formulário conforme o nosso conteúdo da aula de hoje. Bem, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Colocarei aqui no nosso como material aqui também o meu horário de atendimento, tá? Para vocês. E, e aí vocês podem me procurar também durante o horário de atendimento, que vai ser de forma online. Eu vou estar sempre disponível no Google Meet para a gente estar tirando dúvidas e conversando um pouquinho sobre a disciplina, tá bom? Isso vai funcionar tanto para essa disciplina como para as demais desse semestre que a gente estiver ministrando. Até mais e até a próxima, até semana que vem, pessoal.